Olá, meu irmão, tudo bem? Quantas lições de vida, né, que essa vida nos traz. Por exemplo, nós temos na Bíblia, havia dois Judas, né, na época de Jesus. Um era apóstolo de Jesus, o outro era irmão de Jesus. O primeiro, o primeiro Judas, ele desceu da sua posição privilegiada, né, ali no colégio apostólico, ele desceu ao mais profundo abismo, o chamado Judas Iscariote. Só que o segundo, Judas, e são lições para a vida. O segundo Judas, ele subiu da sua infeliz posição de incrédulo para a galeria dos escritores sagrados. É importante isso aqui. Agora veja bem. Os dois Judas, eles representam duas classes de pessoas. Aquelas pessoas que descem e aquelas pessoas que sobem. A luz aqui está um pouco ruim. Só que a gente tem um aprendizado muito grande com isso aqui. A história do mundo secular está cheia de homens e mulheres assim, dessa forma. Uns são como o cão, né? Que volta ao seu próprio vômito, ou como a porca lavada que volta a revolver-se, né, no lamaçal, conforme o apóstolo Pedro, né, 2 Pedro 2:22. Outros são como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, como diz Provérbios 1, versículo 18. Provérbios 4, né, versículo 18. A caminhada do Judas, termina sempre em tragédia, ou terminou em tragédia, né? Se eu melhoro essa luz aqui. Ou terminou em tragédia. Enquanto que a caminhada do outro terminou sempre em glória. O primeiro Judas, denominado Iscariotes, ele se fez ser discípulo de Jesus. Pouco depois foi chamado por Jesus, o mesmo Jesus, não é? Para ser um dos 12 apóstolos, o que lhe daria o privilégio de estar com Jesus, de pregar, de exercer a autoridade, de expelir demônios, conforme você vê ali em Marcos, né? Capítulo 3, versículo 13 ao 19. De fato, Judas, ele pregou ao povo para que o povo se arrependesse, não é? Ele foi uma pessoa que expeliu demônios e curou até enfermo, né? Se você for em Marcos capítulo 6, versículos 7 ao 13, você vai ver isso. E ele veio a ser também... Eita luz, meu Deus. É difícil aqui. Então esse Judas, ele veio a ser também o encarregado do dinheiro, isto é, aquele que fazia as compras, conforme João 13, né? Versículo 29. Todavia, porém, não é? Judas se tornou traidor de Jesus. Lucas 6,16, registra isso. Também se tornou ladrão. João 12:6. Agora, porque Judas, esse Iscariote, ele era aberto, né, a influências da carne e dos opositores, quando a Bíblia fala que diabo, né?
acabou sendo possuído pelos satanases da vida, que eram os sacerdotes, sumos sacerdotes, os administradores do templo, que a Bíblia diz que Satanás entrou em Judas, do plural, Satanás, que eram os acusadores, são pessoas. Ele foi possuído por Satanás. João 13, 27. Agora, não obstante, querido, esse Judas Iscariote, não obstante o apelo final de Jesus, que lhe deu pedaço de pão molhado no caldo de carne, para chamar a atenção do apóstolo para que ele estava por fazer. Com um beijo no rosto de Jesus, Judas leva a traição até o fim. Então, Lucas 22, 48 registra isso. Então, o resto, você sabe, é trágico, foi muito rápido. Agora, Judas, o Iscariote, tocado de remorso, Judas tenta devolver as 30 moedas, mas não recebe auxílio nenhum da parte dos chefes, dos sacerdotes. Então, o que ele faz? Ele joga o dinheiro para dentro do templo. Preste atenção nisso aqui, que é muito importante você observar. Você bate uma fotografia, você tira um raio-x e compara isso com o mundo religioso de hoje. Judas jogou o dinheiro para dentro do templo e se retirou e foi enforcar-se. Mateus 27, 1 ao 5. Pouco depois, o corpo de Judas aparece partido ao meio e todas as suas vísceras derramadas. Ele é lembrado por Pedro como alguém que foi contado como um dos nossos e teve participação neste ministério. Atos 1,17. Você só não aprende, você só não tira uma lição disso aqui se você não quiser. Foi assim que terminou a história do primeiro Judas. E o segundo Judas? Ele era um dos 4 irmãos mais jovem que Jesus tinha. Marcos 6,3. Filho do carpinteiro e de Maria, né? Marcos 13,55. Esse Judas, bem como seus irmãos, não criam em Jesus como filho de Deus. Está registrado lá em João 7,5. Preste atenção nisso aqui, tá? Então, tamanha incredulidade abalava profundamente a estrutura familiar, porque dividia mais do que religiosamente a família. De um lado ficavam José, Maria e Jesus. Do outro lado, né, os 4 irmãos, Tiago, José, Judas e Simão. E as irmãs. E é por esta razão, meus queridos, foi por esta razão que Jesus, ao morrer, entregou Maria aos cuidados de João, conforme está registrado no mesmo livro de João, no capítulo 19, versículo 25 ao 27. Além disso, a posição de Judas e seus irmãos trazia muito constrangimento aos pais. Se Jesus não era filho de Deus, como eles pensavam, nem filho, né, de José, como os pais diziam de quem então era filho? Misericórdia. A dúvida, né, atingiria obrigatoriamente a honra de Maria, não é? E Jesus seria um bastardo, né? Ou, muito mais, literalmente, alguém que nasceu de uma prática sexual ilícita. Poderia ser assim. João 8,41. Agora,
nós temos que observar. A incredulidade de Judas era agressiva, não é? Ele considerava Jesus uma pessoa vaidosa, que desejava aparecer e assumiu uma posição de destaque. Por esta razão, ele e seus irmãos lhe disseram: vá embora para a Judéia, onde estava para acontecer a concorrida festa dos tabernáculos. Agora, para que os seus seguidores, não é, vejam o que você está fazendo, isso era o pedido deles, dos irmãos de Jesus, né? E disseram, para que seus seguidores vejam o que você está fazendo. Porque se alguém quer ser bem conhecido, não deve esconder o que está fazendo. Já que você faz essas coisas, deixe que todos o conheçam. João 7, 1 ao 4. Agora, todavia, meus queridos, todavia é importante a gente observar que Judas veio a crer e tornou-se autor de uma das epístolas gerais da Bíblia, né, conforme Judas 1:1. Embora tão pequena quanto a epístola de Paulo e Filemon, a epístola de Judas é ela é tremenda, né? Ela exibe um nível muito alto de convicção e zelo. Judas se denomina servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, e chama seu meio-irmão de nosso único soberano e Senhor, que era, no caso, Jesus. Agora, versículo 4, né, que fala isso. Então, nós observamos que esse rapaz, ele encoraja os leitores a esperar a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme o versículo 21, e ainda garante que Deus é poderoso para os guardar mediante Jesus Cristo, versículo 25. Agora é confortante ouvir o ex-incrédulo fazer um dramático apelo aos que ainda não estavam firmes. Compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-vos arrebatando-os do fogo, ou seja, era do juízo. Quem cresce e fosse batizado seria salvo do juízo. Esta é a lição. Agora, os dois Judas são como os dois filhos da parábola de Jesus. Um se declarou disposto a trabalhar na vinha do pai, mas acabou não indo. O outro diz indelicadamente que não ia, mas acabou indo, né? Conforme Mateus 21, 28 ao 32. Judas Iscariote era como a porca lavada que volta a revolver-se no lamaçal. Judas, irmão do Senhor, é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até alcançar a glória. Essa é a parte boa, não é? Então, nunca confunda analogia com apologia. Vai esse lembrete aqui. Então, os dois Judas representam o quê? Os que descem e os que sobem. Assim funciona a vida e assim deve ser sempre. Não julgue alguém por não ser igual a você ou por não fazer as coisas que você faz ou não pensar do jeito que você pensa. Não julgue, não. Você sabe por quê? A caminhada de duas pessoas pode ter um fim diferente. Você que julga, amanhã pode estar descendo. E quem foi julgado pode estar subindo. Então, faça isso não. Analise com carinho e pense. É assim que funciona a vida e é assim que deve ser feita. Uma lição de vida que nos traz grandes resultados a partir do momento que a gente começa a analisar verdadeiramente, tá bom? Fique em paz e amém.